Deixa eu entrar. Bom, boa noite, pessoal. Vamos iniciar a web de TCC 1. Hoje nós vamos fazer uma web mais objetiva, um pouquinho mais breve. Por quê? Eu também tenho um atendimento logo depois aqui, mas o principal é porque agora nós vamos começar, eu já vou começar hoje, dar uma prévia da introdução das considerações finais, que vai ser a última parte da etapa, que vai vir junto com as referências e o resumo. E isso, primeiramente, quem explica é a professora Cidinha, que ela faz quando entra a semana, ela faz a explicação, né, da tarefa, e depois os tutores, vêm assim nas webs para a gente reforçar isso, né? Passar as dicas, trazer os exemplos, para a gente poder ajudar melhor vocês. Mas, como a gente já está com um tempo aí bem curto, e depois da web dela, acho que vão ter já duas, a gente já vai falar de apresentação, de outras coisas, então eu vou começar a falar um pouquinho hoje, passar algumas dicas, mas a professora Cidinha vai explicar bem melhor para vocês na próxima semana, tá bom? Primeiro, antes de eu compartilhar a tela, abrir, fazer tudo, eu queria falar que eu já estou, assim, bem contente com alguns trabalhos que eu já vi, que eu fiz a correção na introdução, pedi para vocês corrigirem e mandar junto com a metodologia a introdução corrigida. E como a gente faz a correção, assim, tem melhorado bastante, né, através das correções, o que vocês fizeram, a estrutura da introdução está bem melhor. Então, significa que vocês estão entendendo, é assim mesmo. Eu falei para os alunos, tenho falado nos atendimentos, que a construção de um texto científico, eu dou exemplo assim, é que nem uma casa, que a gente vai limpar. Se a gente limpar 10 vezes, toda vez que a gente vai limpar, a gente acha uma sujeirinha que fica ali. O texto científico é a mesma coisa. Toda vez que a gente vai revisar o texto, sempre tem alguma coisa que a gente precisa aprimorar, precisa melhorar. Mesmo depois que vocês passarem pela primeira banca, pela segunda, o ano que vem, se vocês forem olhar o texto, assim, nossa, eu tinha feito diferente. Nossa, aqui eu tinha melhorado. Então, sempre é assim. A gente sempre tem um olhar com um objetivo de aperfeiçoamento do texto de vocês, tá? Mas aí, através das correções, fiquem atentos, eu coloco nos comentários lá, naqueles comentários, nos balãozinhos lá, o que precisa ser corrigido. Então, cliquem, na hora que vocês abrirem, clica dentro do arquivo para ver os comentários. Com certeza, todo trabalho tem. Se não tiver, eu coloco um feedback, não tem nem nada para corrigir. Então, vocês não vão achar nenhum comentário, tá bom? Então, hoje eu já começo a falar das considerações finais com vocês. Deixa eu abrir aqui. Quero explicar mais ou menos, para vocês começarem a ter uma noção. Eu digo, na minha opinião, que eu acho a introdução, que é uma das partes, assim, ela não é que ela é difícil, a gente tem uma dificuldade, às vezes, na organização dos tópicos, né? O que eu ponho em primeiro objetivo, o que eu falo, parece que ficou desconexo a introdução. A metodologia, por maior que ela seja, mas a descrição ela não é tão difícil, assim, porque é a descrição do passo a passo, os resultados e as considerações finais que a gente precisa entender, e muitas vezes a gente confunde as considerações finais com os resultados, e não é, né? E a gente tem alguma coisa assim que fica parecido, tal, mas acaba não sendo. Deixa eu ver se eu abri aqui certo. Vou compartilhar com vocês. Cadê? Achei. Então, vamos lá, que eu vou colocar um slide aqui. Deixa eu ver se vai ficar maior assim. Deixa eu ver se entrou. Entrou, certo? Então, vamos lá. Aqui nós temos considerações finais, então. As considerações finais, elas geralmente, eu sei que vocês vão me perguntar, quantas páginas, qual o tamanho? A gente fica sem noção. É uma das menores partes que tem do artigo, do relato de experiência. Por quê? Porque a introdução ela é maior, um pouco, a metodologia também depende, principalmente quem fez uma descrição muito bem feita, detalhada. Os resultados também, dependendo dos resultados, que ele não é tão grande, mas é um pouquinho. Agora, as considerações, ela depende muito, mas eu acredito que dentro do formato do trabalho de vocês, depende, porque se for considerações finais de uma monografia, ela vai ser maior. Mas como é de um artigo científico, um artigo em formato de relato de experiência, olha, no mínimo, pelo um parágrafo não, tem que ser 2, no mínimo 2,
3, no máximo 4. Mais do que isso, muito difícil ter umas considerações. Não existe o parâmetro da gente falar assim, o que é certo e errado. Falar, olha, tá certo ou tá errado. Mas é para vocês terem uma noção. Eu coloco geralmente em torno de 3 a 4 parágrafos, ou 3, mas são parágrafos menores, não são parágrafos grandes, né? Então, primeira coisa, é importante vocês entenderem o seguinte: as considerações finais apresentam de maneira sucinta, mas não mínima, muito reduzida, a ideia central do trabalho com suas considerações e deve ser um encerramento do texto. Então, preste atenção. Eu falo que assim, a cereja do bolo, que são as considerações finais, é vocês entenderem o seguinte: o objetivo principal é uma reflexão sobre a importância daquele tema, a relevância daquele tema para a educação. Então, se eu falei do meu relato de experiência sobre jogos de alfabetização, falando que o lúdico é importante, né, que eu fiz uma atividade com um aluno e eu trago uma discussão teórica falando que é importante os professores trabalharem materiais concretos, jogos, no final da minha consideração, é necessário que eu faça uma reflexão sobre isso. Assim, acreditamos que é importante que a educação possa trazer formações para os professores, reflexões, conhecimentos sobre jogos. Então, vocês vão trazer a importância desse tema para a educação. Se eu falei de educação à distância, ensino remoto, capacitação de professores, saúde mental dos professores no ensino remoto, eu falando que é importante a escola ter esse olhar, então eu tenho que trazer uma frase, pelo menos, ou um parágrafo, refletindo sobre essa importância. Mas é só isso que eu coloco? Não. As conclusões devem responder aqui, letra A, as questões da pesquisa, correspondendo aos objetivos e hipóteses. Devem ser breves, podendo apresentar recomendações e sugestões para trabalhos futuros. Aí aqui o O fica embaixo, deixei o O aqui. Para os artigos de revisão, deve-se excluir material, métodos e resultados. Vocês não vão colocar material, o que vocês fizeram, os métodos e os resultados. Simplesmente, vocês podem colocar de forma sucinta, né? Se os objetivos foram alcançados, o que vocês acharam, também de forma breve, tá? E trazer o principal, é essa reflexão da importância do tema para a educação. As considerações finais do TCC servem para mostrar a contribuição daquela pesquisa. Olha, eu acho que esse ponto aqui, ó, o número 1 é o principal. A contribuição da pesquisa no universo acadêmico da disciplina. Ah, Amanda, eu não fiz uma pesquisa, mas você fez uma prática. Você traz uma fala, uma retórica, que você fala que a educação ambiental deve ser algo que deve ser ensinado nas escolas para as crianças, né? A gente fala também que a leitura é algo importante. Então, essa fala, que eu trouxe a discussão teórica mostrando que a gente fez uma prática, então eu tenho que trazer a contribuição desse tema para a educação. Deve mostrar que o trabalho não é somente um número, mas é um trabalho de relevância. Por exemplo, nós escolhemos esse tema, tal, mas por que esse tema é importante? O que há de fato? Qual a reflexão que traz para nós em relação à temática educacional? Lembre-se de que sua contribuição deve estar alinhada com o objetivo do TCC. Então, se vocês tiveram como objetivos, aí o que eu falo dos objetivos? Dos objetivos específicos. Lembra que o objetivo geral de todo mundo é relatar o trabalho que vocês realizaram? Tudo bem. Mas o que vocês tiveram como específico? Investigar o que os professores acharam do ensino remoto, se eles tinham conhecimento. O objetivo era saber se uma atividade lúdica ou prática, lá concreta, auxiliava no processo de alfabetização. Então, refletir sobre o tema, refletir, analisar, perceber. Então, vocês vão colocar também em relação a isso. Eu vou trazer um exemplo aqui para vocês que vai ajudar. Alguém levantou a mão, quer falar alguma coisa? Eu não estou vendo, mas pode falar. Amanda, acho que tem alguém tentando entrar na reunião. Não está conseguindo. Que bom que você avisou, é que eu não estou vendo mesmo. Nossa, tem bastante. Aqui agora entrou. Obrigada. Qualquer coisa, vocês me dão um toque, viu, gente? Que eu fico aqui com a tela e não consigo ver. Então, voltando aqui, né, que eu estava falando, o pessoal que entrou agora, eu já estou dando uma prévia das considerações finais, mas a professora Cidinha vai apresentar semana que vem mesmo
a próxima tarefa, que não são só as considerações. Eu acho que já vem um resumo, já ela vai falar de referência, ela vai falar de várias coisas. Gente, pelo amor de Deus, não perde a web da professora Cidinha. Mesmo porque na hora vocês podem tirar dúvida, ou se não, pelo menos quem não conseguir assistir, assista depois, que vai ficar lá na plataforma. Então, nessa parte, nas considerações finais, não é necessário acrescentar referência. Não é necessário. Não significa dizer que é proibido. Se eu colocar, vai estar errado? Não. Eu li já vários relatos que têm considerações finais. O ano passado também, a banca deixou com referências bibliográficas, tá? E se eu não colocar, vai estar errado? Não, também não. Então, assim, não é necessário. Agora, por exemplo, eu tenho que trazer uma discussão teórica lá nas considerações finais, 3, 4 autores? Não, isso não acontece. Isso já aconteceu lá na introdução ou na metodologia, tá? Mas se vocês quiserem trazer um referencial teórico ali no final para colocar também, fica bom, mas não tem necessidade, tá? Guarda mais uma orientação, sugestão minha. Coloque mais na introdução e na metodologia e nos resultados. O ideal é que seja uma parte do trabalho baseado em próprias palavras. Aí entra um discurso de vocês sobre a reflexão sobre esse tema, tá? Porque as considerações finais é do autor do texto. Seja uma consideração final de uma dissertação, de uma monografia, de um artigo, é a sua opinião, são as suas palavras, é o seu pensamento em relação àquele tema ali apresentado, tá? Então, é basicamente isso que eu falo das considerações. A professora esse dia vai colocar, talvez, eu não sei como que está a tarefa ainda, porque eu ainda não tenho acesso, mas ela vai colocar algumas dicas, um passo a passo, tal, então ela vai entrar mais sobre isso. Deixa eu ver se eu coloco mais. Aqui, tem mais dicas. Nas primeiras linhas das considerações, é importante fazer uma recapitulação geral do tema do trabalho. O objetivo aqui é retomar conceitos utilizados no conteúdo do texto em relação às atividades leitora no processo de alfabetização, sobre a educação à distância, o ensino remoto, as aulas remotas, sobre a alfabetização matemática. Vocês vão fazer uma recapitulação do tema, tá? Nas primeiras linhas. Isso daqui depois eu vou entrar com vocês. Então, depois, a professora Cidinha vai trazer mais detalhes. O que eu tenho para falar isso, para vocês começarem a entender, a pensar e dica. Presta atenção. Vocês entregaram uma atividade segunda-feira, gente. Hoje é quarta. Eu acredito que até entrar no ar a próxima, vocês vão ficar umas 3 semanas paradinhos aí. Paradinhos, entre aspas, que daqui a pouco eu vou já mandar a correção para vocês. O que vocês vão ter que fazer nesse tempo? Não espera eu mandar, abrir lá a correção da tarefa, para começar a fazer consideração final. Já começa a ler, eu vou já disponibilizar no grupo, eu não consigo anexar, por isso que eu não mando na plataforma. Quem está no grupo do TCC lá, eu já vou disponibilizar hoje 3 exemplos de considerações finais, para vocês já terem uma noção. E pesquisem. Relato de experiência sobre alfabetização matemática. Relato de experiência sobre educação ambiental. Vejam, eu sempre falo isso, não é copiar o trabalho dos outros, mas eu preciso ter uma noção. Qual verbo começou a consideração final do trabalho do autor que eu estou lendo? Qual é a última frase que fechou? Como é que ele fechou? Então, isso dá uma ideia para vocês. Construir do nada, só com a orientação da plataforma da gente, a gente consegue, mas é um pouquinho mais difícil. Mas eu já vou deixar 3 exemplos. O que é a tarefa de vocês? Não tem tarefa oficial da plataforma. Mas a Amanda já falou lá na web. Leia os 3 exemplos, pesquisa aí no Google, acadêmico, enfim, relato de experiência sobre o trabalho e veja construções, né, de como é feita uma consideração final. Que raciocínio que ele começou no primeiro parágrafo, no segundo, no terceiro. Essa ideia? Agora eu vou trazer essa ideia aqui do meu trabalho que eu fiz. Alguém quer falar alguma coisa? Tem alguém para entrar? Deixa eu voltar. Tem uma pessoa. Oi, Márcia. Oi, Amanda, tudo bem? Amanda, tem um pessoal que quer entrar na webconferência. Você pode aceitar? Aqui não está aparecendo, apareceu a nível, eu aceitei. Fala para eles irem tentando. Vai certinho. Me avisando aí. Tá bom. Certinho. Aqui não aparece. Obrigada. Aqui.
Entrou mais um, tá. Sabe o que que acontece? O Google Meet tem hora que ele não faz o barulhinho. Quando faz, eu volto. Por isso que é bom vocês me avisarem, que agradeço, Márcia. Então, gente, aqui, cadê? De nada. Olha, então, resumindo, para a gente fechar a parte das considerações, para vocês terem uma ideia. A reflexão do tema do trabalho de vocês, construída, obviamente, com as palavras. Não tem necessidade de colocar referencial teórico. Nos meus trabalhos, quando eu faço artigo, eu não coloco. Eu coloco a minha reflexão ali sobre o tema. Eu volto um pouquinho sobre os objetivos, entendeu? E coloco. Mas como que eu volto, Amanda? Que parte? Espera aí que eu já mostro para vocês. Antes de eu mostrar, já que eu estou aqui no slide, eu já quero mostrar isso aqui, ó. Eu estou corrigindo, e vou corrigir metodologia, e sempre vou falar, olha, aqui é melhor vocês mudarem o início, ou começar melhor aqui essa frase. Então, utilize essas frases para iniciar suas citações. Eu já passei isso em uma web, no material, mas vou disponibilizar novamente para vocês. A respeito disso, o autor X, autor tal, 2000, por exemplo, Moraes 2020 afirma que, ao referir, então isso daqui ajuda vocês muito na construção do texto, lá na introdução, na metodologia. Amanda, mas eu já fiz. Mas eu sempre ponho, às vezes, alguma coisinha ali para aprimorar, para melhorar. Outra coisa também, preste atenção, vocês vão... Peraí, deixa eu voltar aqui. Vocês enviaram a metodologia, eu vou corrigir a metodologia e vou, às vezes, passar e corrigir a introdução, porque eu pedi para todo mundo corrigir alguma coisa da introdução. Acho que todo trabalho teve alguma coisinha para corrigir, nem um pouco que fosse, mas tem alguma coisa. E eu passo, de repente, eu falei, isso daqui na correção da introdução eu não tinha visto. Aí eu passo uma sugestão. Olha, melhorou o texto, a organização, mas vamos colocar um conector aqui? Então, salvem essa parte aqui do slide, vocês salvem aí com vocês, que ajuda bastante na hora da correção, da construção, e a gente vai ter até a última versão. Na última versão do texto, a gente corrige por completo e vai falando, olha, ficou bom, mas eu acredito que ainda pode mudar mais alguma coisinha. Pode mudar, não, melhorar, né? A gente procura já não mudar, a gente procura acrescentar ou melhorar, tá? Tem algumas dicas, olhem as dicas de português aqui desse slide, tenham atenção na parte aqui, ó, conclusão. Do lado esquerdo, aqui da primeira coluna, né? Primeira coluna, mas o segundo quadradinho, balãozinho, conclusão. Em suma, portanto, assim, são verbos que vocês podem utilizar nas considerações finais. Logo, pois, por isso, enfim, em síntese, assim, na verdade são os advérbios, né? Assim, dessa forma, eu gosto muito dessa parte, quando começa, dessa forma, percebemos, analisamos que o processo, a educação, a alfabetização acontece, que ela pode acontecer de diversas formas, de maneira lúdica e tal, e vocês vêm trazendo uma discussão, porque agora eu não vou corrigir, por exemplo, eu corrigi algumas que eu falei assim, olha, vocês afirmaram isso, traz um autor. Agora, nas considerações, não, vocês vão afirmar, vocês vão colocar o pensamento de vocês e não tem necessidade de trazer o autor. Então, são com as palavras e o pensamento de vocês. Prestem atenção, esse quadro eu já passei, vou enviar de novo aqui no slide. Olha a última coluna, conclusão. Então, para iniciar a conclusão do trabalho. Entende-se, portanto, diante dos argumentos mencionados, diante do contexto apresentado também, portanto, infere-se, tendo em vista a problemática debatida, tendo em vista o tema abordado, apresentado, acreditamos, vimos, então vocês podem ver uns verbos aqui para concluir também que ajudam, tá? Aqui também tem outro, para estabelecer conexão entre as orações. Esse daqui são de conexões, mas serve também para vocês corrigirem, tá? Olha, mas também aqui, ó, ideia de continuidade. Na primeira coluna, desse modo, para começar nas considerações finais. Sendo assim, dessa maneira, dessa forma, de modo análogo, de forma análoga, nesse sentido, sobre tal ótica, né? Então, vocês podem utilizar neste contexto, nessa linha, observe esse daqui também que ajuda bastante, tá? Agora eu vou para os exemplos.
Um exemplo, deixa eu voltar aqui. Deixa eu parar esse. Vou abrir aqui. Um exemplo também que vai ajudar bastante. Eu vou colocar, acho que são 3 que eu separei, que eu vou disponibilizar hoje, são 3. 5. Aqui, ó. Eu vou disponibilizar, na verdade, são 3. São 3. Um é de aluno do ano passado e 2 não são, mas que são considerações de relatos também muito bem estruturada. Deixa eu ver se abre aqui. Peraí, gente, deixa eu só achar, porque é tanta coisa que a gente abre janela. Está carregando aqui. Então, achei. Pronto. Ó, eu vou mostrar aqui. Deixa eu ampliar um pouquinho, quem está no celular às vezes não consegue ler, mas eu consigo aumentar um pouquinho, mas pelo menos vocês escutem. Ó, então, é o seguinte, aí vocês vão terminar aqui o trabalho. Não, aqui tá, metodologia, descrição, parou. É o número 3 de vocês também, lá no template está 3. As considerações finais é o número 3. Aí a aluna colocou aqui, ó, deixa eu aumentar. Esta pesquisa teve como objetivo geral, Amanda, eu tenho que começar dessa forma, pelo amor de Deus, todo mundo começar dessa forma vai ficar estranho todos os trabalhos. Então, não tem necessidade de começar dessa forma, é só uma sugestão. Eu vou sugerir mais 2 exemplos e depois, se a gente tiver mais web sobre considerações, eu vou passar também outros. Ou senão eu ponho no grupo também só o print, assim, para vocês terem uma noção das considerações. Esta pesquisa teve como objetivo geral analisar o uso de jogos na aprendizagem do sistema de numeração decimal. Eu já oriento, que nem eu estou orientando vocês, a não colocarem, porque assim, esse não é o objetivo geral mesmo do relato, a gente corrigiu isso. Esse daqui é um objetivo específico. Então, ela teve, na PCC, na prática dela, analisar o uso dos jogos na aprendizagem do sistema de numeração decimal. Então, ela viu lá do sistema de numeração decimal e como os jogos podem auxiliar. Então, essa pesquisa teve como objetivo refletir, analisar sobre educação ambiental, sobre ensino à distância, sobre isso, vocês podem colocar. Para isso, recorremos às diretrizes normativas para entendermos de uma maneira ampla a alfabetização matemática. E na prática vivenciada, refletimos sobre a eficácia do ensino lúdico, do SND, que é o Sistema de Numeração Decimal, e as formas dos trabalhos possíveis. Se vocês não quiserem colocar que recorremos às diretrizes, para isso, realizamos uma prática sobre PCC, alguma coisa assim, tá? No início. Então, para isso, recorremos a alguns referenciais teóricos, realizamos uma prática com os alunos, tudo, mas aí é de forma bem sucinta, vocês não vão descrever nada do trabalho agora, não. Portanto, do que foi sucinta e superficialmente exposto, pode-se concluir que a hipótese levantada foi confirmada, pois a ludicidade, olha que legal, ela traz, falando da hipótese do trabalho que tinha, eles perceberam que eles confirmaram. Confirmaram o quê? Que a ludicidade contribuiu positivamente, quer dizer, ludicidade, o brincar, o jogo, contribui positivamente no processo de ensino e de aprendizagem, facilitando a identificação dos avanços e entraves na aquisição dos conhecimentos matemáticos. Quer dizer, é um pouquinho do que ela confirmou nas hipóteses, que acaba sendo também muito parecido que ela deve ter colocado na conclusão. Logo, a utilização de jogos e recursos lúdicos com intencionalidade pedagógica auxilia os alunos na apresentação das características. Aqui já é uma reflexão. Ela viu que tem forma positiva a ludicidade, ela já traz um pensamento, né? Que os jogos têm uma intencionalidade pedagógica. Esperamos, olha agora a contribuição acadêmica do tema que ela pesquisou, a relevância acadêmica do tema, né? Esperamos que este trabalho possa contribuir com futuras pesquisas sobre a educação matemática nos anos iniciais do ensino fundamental. E mais que isso, que o professor possa transformar a sua prática, ao ampliar seus conhecimentos e refletir sobre suas ações didáticas, favorecendo, olha o que ela fala, que o professor possa transformar sua prática ao ampliar seu conhecimento e refletir sobre suas ações didáticas,
favorecendo o quê? A ampliação dos saberes discentes e contribuindo com o pleno desenvolvimento dos estudantes. O que ela fez? 2 parágrafos. Eu já aconselho vocês a fazerem 3, porque a gente sempre corrige para não ficar muito pequeno alguma coisa. Eu quero fazer com 3 ou 4. O que eu não oriento é fazer com 5, 6, aí não vai ficar nada grande a consideração. 3 parágrafos seria de bom tamanho. Ou se não, se vocês não quiserem voltar ao objetivo, gente, do trabalho, vocês podem trazer só uma reflexão sobre o tema. Vamos esperar maiores detalhes que a professora Cidinha vai orientar também. De repente, ela falou assim, gente, todo mundo fala se o objetivo foi alcançado ou não. Então, ela pode fazer uma orientação mais específica. Mas isso, o principal é trazer a relevância do trabalho. Mas isso também, a banca, no final, ela dá muita sugestão de depois, olha, eu acho que você pode trazer mais isso para suas considerações finais, colocar mais algum aspecto. Então, eles vão orientando, sugerindo também. E a professora Cidinha também vai sugerir e vai colocar lá na tarefa da plataforma mais algumas coisas que ela acha legal colocar nas considerações finais, tá? Tem outro exemplo aqui. Ver se tem perguntas. Ah, tá, o pessoal falando. Tá, deu certo, só isso. Pode perguntar, Tatiane. Boa noite, eu de novo. A qualificação vai ser um momento em que nós já estaremos apresentando, é isso? De primeiro momento? Uhum, isso mesmo. E isso vai ser remoto ou presencial? Esse vai ser remoto. Pelo menos até a última reunião que nos passaram, é que vai ser remoto. Entendi. Aí a gente vai para uma etapa, eu sei que vocês já ficam super curiosos, né? Nós vamos para uma etapa agora a última. Eu tenho que ver com a Cidinha, porque eu não vi essa parte no guia da disciplina. Eu sei que ela que organiza essa parte, a gente vem acompanhando. Que vai ser a parte dos slides. Vocês vão ter os slides, tem um slide padrão, já que vem o que vocês vão apresentar, com objetivo, qual que é o objetivo do trabalho, qual que é a metodologia, o que vocês fizeram, quais foram os resultados, quais foram os referenciais teóricos utilizados, enfim. Aí vocês vão, eu faço uma web tudo explicando certinho como é que vai ser os slides, como é que vai ser a apresentação, o tempo. O ano passado, se não me engano, eu estou dando essa informação, mas tem coisa que a gente não lembra. Eu acho que foi 10 minutos para o grupo. Aí era 5 minutos de cada, né? 5. Aí perguntaram, mas se a gente ultrapassar, se for menos, tudo que é extremo foge muito do estipulado. Então, tem, por exemplo, 10 minutos, o grupo apresentou em 3. A banca tirou o ponto, falou, nossa, mas eles nem utilizaram o tempo, correu, ninguém entendeu nada, uma correria, parece que estava todo mundo com medo, apavorado, foi uma apresentação bem complicadinha, bem ruim. E tem grupo que às vezes não para de falar. Então, o que eu falo? Eu vou falar isso para vocês. Vocês vão ensaiar antes, quem que vai compartilhar, são vocês que compartilham, igual eu estou fazendo a apresentação. Aí nenhum dos dois sabe, tem que treinar, tem que aprender para ter. Teve um dia na web que eu expliquei onde que é tal. Eu não posso compartilhar, eu não posso pegar trabalho, a gente só acompanha. Como é que faz? Vai participar no dia só a banca, vai ter um membro, uma pessoa, né? Um professor, uma professora, ou é do instituto ou é de fora, eu e vocês. Aí depois, na última, que pode ser aberto para o público. Aí participou da outra, participou gente de outro polo, o pessoal pediu para entrar, para participar. Aí foi bem legal também. Tem gente que participou porque eles precisavam de hora de ACC, né, que fala. Eles participaram. Aí foi muito, muito legal também. Vanessa. Entendi. Obrigada. Amanda, como que vai ser online, quando a gente tinha reunião, web, de apresentação de trabalho, às vezes a internet da gente caía, ou a gente não conseguia apresentar, e se isso acontecer na hora dessa apresentação? Os alunos, a gente teve um certo receio ano passado também com medo disso. O ano passado eu tinha 40 trabalhos, eu estou com 44. Dos 40, todos, foi uma atrás do outro, foi 2 semanas intensas. Não aconteceu com ninguém, deu super certo. Mas existe uma possibilidade. Olha, a gente pede para vocês deixarem assim tudo bem organizado, aquele dia, tal, mas se acontecer, obviamente a gente vai tentar marcar com a banca. Um outro dia, mas tem que ver a disponibilidade, porque aí corre-se o risco de ter um atraso muito grande aí para essa aprovação.
Eu não sei, nunca aconteceu isso, mas a gente sabe que não é culpa. Aconteceu de gente cair e na mesma hora voltar. Às vezes a pessoa está falando, deu uma tremida, voltou ali, entendeu? Mas aí vocês vejam direitinho a conexão, tudo certinho. Não digo que vai reprovar, mas a gente tem que ver uma outra data, tem que ser logo e que possa não acontecer da segunda. Mas eu não teve nenhum problema desse. Nívia, pode perguntar. É que aconteceu isso comigo agora. A internet caiu, eu acabei de voltar aqui para a web. Peguei o bonde andando. A apresentação, então, vai ser online mesmo, virtual, aliás? Virtual, Google Meet, vai ser online. Agora de junho. A do final do ano eu acredito que não, que vai ser presencial. Ah, certo. Obrigada. Nada. É bom, é ruim? Eu acho. Ô, Amanda, agora uma outra pergunta. E aí vai ser tipo um sorteio, cada dia, vamos por 5 grupos, vai apresentar 4, assim? Não é sorteio, a gente faz o horário conforme a disponibilidade da banca. Eu já passei isso até no pré-atendimento, acho que eu falei na minha primeira web até. O que a gente tem que ver, que teve um ano passado, até eu falei, gente, a gente tem que ser tolerante e poder entender e chegar e conversar de forma... Porque teve gente que ficou estressada. Ai, mas eu só posso à noite, eu não sei o quê. Gente, a banca, a maioria dos professores dão aula à noite, né? Nos cursos de graduação, de pós-graduação. Ah, mas eu trabalho. Só que o TCC, ele acontece uma vez a cada 4 anos. Vocês apresentam, que é uma coisa assim... É muito séria, é o trabalho, a aprovação do trabalho de conclusão de curso de vocês. É algo que, de fato, pode aprovar ou reprovar, né? E já teve nesse curso reprovações. Não comigo ano passado, mas eu já fiquei sabendo que teve. Então, é um dia que vai sair lá no horário da banca e muitas vezes, assim, quem puder, na maioria das vezes, fazer de tudo para conversar, às vezes, no serviço, a gente consegue, aquele dia, às vezes, chega um pouquinho, ou sai mais cedo, ou chega mais tarde, ou marca 7 horas. Teve banca que a gente fez 7h15 da manhã, porque a aluna tinha que entrar 8 horas. Porque na verdade, são 30 minutos ali, né? Mas a gente não sabe qual que vai ser a disponibilidade. Se houver muita incompatibilidade, a gente tenta encontrar, passar para a banca, ver se eles conseguem. Porque já é um trabalho, assim, de graça que eles fazem, é todo um trabalho grande, né? Que eles têm que fazer leitura e depois. Então, às vezes, acaba demorando, assim, às vezes a gente não consegue casar os horários. Um pessoal que reclamou, a gente conseguiu. Aliás, deu certo todo mundo, mas teve banca que não só podia determinado horário. Aí vai sair para vocês lá o horário, aí vocês procurem adequar. Não faz final de semana, sábado, domingo, é só durante a semana mesmo. Mas algumas, na verdade, metade fez à noite. E um ou outro que fez até de dia deu certo. Alguém quer perguntar? Amanda, nesse slide, eu posso colocar algumas figuras independentes ali, tem que citar fonte, como é que é? Ou só formal mesmo, a parte escrita ali? Só a parte escrita, a gente pediu para não colocar foto, porque na hora eles praticamente é tudo muito rápido, ninguém vai ficar observando a foto ali. Eu já até orientei para não colocar foto no slide, e vai ser a parte escrita. Então, qual que é a introdução do trabalho? Aí vocês vão pegar, assim, umas 3 frases básicas falando do início do trabalho. Objetivo. Eu não lembro bem ao certo, mas eu sei que tinha... Não sei se tinha introdução, mas objetivo, qual que era o objetivo do trabalho? A metodologia, vocês vão explicar o que vocês fizeram. É o que demora um pouquinho mais. A metodologia, acho que o pessoal usou até 2 slides para metodologia. Os resultados e as considerações finais. Também. Aí vocês vão orientar mais para frente aí também, como é que vai fazer certinho? Vou. Eu faço umas coisas bem devagar, explicando para vocês, dando dicas preciosas sobre o tempo, sobre a organização, sobre a forma de falar. Tem hora que tem gente que falava muito rápido, a gente não estava entendendo, você via que o pessoal estava nervoso, a gente fica mesmo online, presencial, de todo jeito eu sei que fica. Não adianta de falar, ai, relaxa, vai ser gostoso. Não é, né? A gente fica naquela tensão ali, mas aí eu passo bastante dica, e vai ter o template bem pronto, vocês vão colocando só, e eu corrijo também. Aí eu corrijo, coloco, falo, olha, tem muita coisa, tira essa frase e tal. Nossa, tem um slide, gente, é bom que agora vocês vão pegar pronto, de uma aluna que ela fez, ela usou o padrão, mas ela colocou, assim, os indicadores, ficou tão bonitinho, eu acho que eu vou disponibilizar esse como padrão, achei que ficou excelente o slide dela. Ela assim, não é pelos verbos, pela escrita,
mas pela forma que ela organizou com os, eu não sei como é que chama, os símbolos que vem antes, assim, tipo umas bolinhas, mas não era bolinha. Era, não sei onde que ela arrumou. Aí ela falou, não, pode utilizar. E eu passei para alguns alunos, achei muito legal. E eu passo para vocês algumas dicas também importantíssimas para isso. Mas ainda tem tempo, ainda tem as considerações, tá bom? Eu vou... Deixa eu só passar esse exemplo aqui das Amanda. considerações. Oi, pode falar. Peraí, me situa, que agora eu fiquei um pouco perdida. Esse slide é para apresentação do TCC. No caso, a gente tem que resumir todo o PDF e fazer um slide à parte, é isso? Uhum. Resumir assim, vocês vão pegar os pontos principais, pensando no tempo que vocês vão ter e colocar no slide para apresentar. Aí vai compartilhar a tela, aí começa. Aí eu leio uma ata no início e eu falo, os alunos podem começar a apresentação. Aí vocês dividem, quem está sozinho, obviamente, apresenta sozinho, e depois vocês vão dividir no tempo. Os 3 têm que falar, ou a dupla tem que falar, os 2. Tem que abrir a câmera, Ah, tá, não pode ter entendi. a câmera fechada. A parte mais difícil é resumir, né? O PDF gigantesco. Isso daí teve bem aluno que teve dificuldade, porque o trabalho estava tão bom e queria falar, falei, não, põe os verbos principais aí, coloca o objetivo principal, e a metodologia, principalmente quem tem metodologia muito grande. Tem que Ah, estar eu tenho bem essa objetivo. dificuldade. Mas também vocês têm que pensar que a banca lê o trabalho de vocês, eles já sabem do que vocês vão falar. Eles sabem o que eles analisam? A apresentação de vocês. Se vocês têm propriedade no conhecimento, eles voltam e falam assim, então, aqui no segundo parágrafo da introdução, eu não entendi esse raciocínio que vocês perguntam, viu, gente? Ah, tá. Ai, que bom, porque fazer um trabalho de propriedade. 12 folhas para eles verem só o slide, ninguém merece. Acaba nem, porque assim, o pessoal vai passando, você vai olhando, aí eles tem lá na ficha, que eles fazem análise, fala se utilizou o tempo corretamente, tem gente que não parava de falar que eu tive que interromper, eu falei, olha, bem, já ultrapassou, tá 12 minutos, 11, né? Ah, mas não terminou, aí falou até metade do trabalho, não apresentou o resultado do trabalho, né? Aí, mas não tinha que passar da banca, tirou ponto também. Então, tem isso. Outra coisa, a desenvoltura, a oratória, tem que ter propriedade, tem alguns itens lá que eu lembro da ficha, porque tem aluno que ficava muito nervoso, gaguejava demais. Tudo isso a gente tem que respirar, né? Mas aí nessa parte perde ponto, tipo, se gaguejar, porque é normal, né? Todo mundo fica nervoso. Não sei se eles tiraram, não, mas eles falam se tinha propriedade. A apresentação tem que ter uma apresentação boa. TCC, gente, TCC de monografia, vocês ele de banca mesmo, de 4, 5, o pessoal, a gente tem, assim, não chegou a reprovar, mas dizer que é uma boa apresentação na hora, não, que nem eu falei para as meninas, eu falei, gente, vocês falaram muito rápido, ninguém entendeu nada. A gente tem que pensar. Diga, Márcia. Amanda, eu gostaria de saber, por exemplo, a nota em dupla. A apresentação, por exemplo, tá fazendo eu e mais uma pessoa. Porém, por exemplo, eu sou uma pessoa muito nervosa. Então, assim, eu já fico nervosa, vou falar e eu começo a ficar gaguejando, algo tudo mais. Porém, por exemplo, pode acontecer que a minha apresentação não foi legal, mas a da minha parceira, ela falou super bem, com calma, respirou, deu tudo certo para ela. A minha nota vai ser idêntica dela ou não? Por exemplo, a gente vai fazer o trabalho junto, mas na hora de apresentar, pode ser que a banca dê uma nota para mim diferente da dela ou não? Não, a nota é do grupo. Aí o que falou ruim acaba prejudicando, é verdade isso. Não, mas é muito... lascou. Mas é muito assim. Porque assim, que eu vi que foi uma apresentação muito curta, que a menina fez, as duas fizeram ruim, né? É muito difícil ter, porque por isso que é bom vocês ensaiarem, e um falar pro outro, fala mais devagar, olha o tempo. Gente, não tem erro, sabe o que não vai ter erro para vocês falarem? É vocês fazerem igual eu tô fazendo aqui, ó. Eu tô olhando, vocês vão fazer pelo Google Meet, aí vai falar assim, ó, faz um treino. Eu vou passar isso, mas eu vou falar hoje. 7h45, nós temos até 7h55 para falar. Então, vamos lá? Vamos. Quem que vai compartilhar a tela? Aí uma vai compartilhar, vocês vão ensaiar. Então, o presente trabalho refere-se a uma prática, tal. Nós tivemos como objetivo, então vocês têm que falar pausadamente primeiro, porque são 10 minutos que para vocês parece uma eternidade. Por mais que a gente fala assim, é pouco tempo. Acaba não sendo, que o pessoal
quer falar em meio minuto, né? E aí vai falando, tal. Aí quando, por exemplo, terminou de falar, vocês vão cronometrar, e eu vou falar em 5. Então, 7h40. Quando for 7h50, minha fala tem que ter dado tempo. Aí a pessoa já entra, aí a pessoa já sabe que dá 7h50 e vai olhando 7h55. Então, vocês vão ter que ficar ali no relógio na hora que for, vai dar uma olhada, para não perder. Aí dá certo. Claro, tem gente que fala assim, nossa, ai, acabou, fez em 8 minutos. Tá bom, 8 minutos tá ali, tá próximo do 10. Agora, ai, fizemos em 4. A gente fez muito corrido. Nossa, a gente levou 14 minutos, entendeu? Então, aí vocês vão conversando, nem que vocês vão olhar. E outra coisa, tem um slide. Não vou falar que é para ler, né? Fica muito feio, ficar lendo nananana. Tem gente que lê com uma entonação legal, foi falando disso, falar mais um verbo, mas vai estar o script ali para vocês. Nós tivemos o objetivo do trabalho, foi analisar, aí vocês colocam mais uma palavra, fala com calma. Então já vai estar pronto ali para vocês verem. É muito difícil assim ficar uma coisa muito ruim. A única coisa que deu errado foi que falou uma correria danada e ficou muito feio. Amanda, e por exemplo, se uma integrante falar mais que a outra, porque pode acontecer, igual o meu grupo são 3 pessoas, sempre tem uma que fala um pouquinho mais, um pouquinho menos, aí tudo bem ou não tem que ser igual para as 3 pessoas? Que não dê muita diferença. Por exemplo, às vezes são 3. Aí uma fala 6 minutos, a outra fala 2 e a outra 1. Aí a outra quase não fala. Então, assim, o certo é trazer uma proporção, porque dentro de 10, se for para dividir por 3, a gente já não consegue dividir igual. Uma vai falar um pouquinho mais. Mas, por exemplo, então eu vou falar, seria 3, 3 e 9, uma vai falar 4 minutos, a outra, aí já procura trazer uma proporção mais ou menos das duas iguais. Eu acho que de todos os trabalhos, um só que foi muito corrido, o resto deu super certo, assim. Aí eu achei, falei, nossa, elas apresentaram bem, depois elas falaram, nossa, a gente estava tão nervosa, eu achei que ficou ótimo. A gente não tem noção do que a gente passa por dentro, né? A gente transparece uma coisa. Gabriela, você quer perguntar? Amanda, deixa eu te perguntar. Esse horário da qualificação, né, que eles passam da banca e tal, vocês passam com uma certa antecedência para a gente poder se organizar? Porque eu sou professora. Para mim sair no horário de aula e eu trabalho em outra cidade é praticamente impossível. Então eu tenho que fazer um repousado aí para me organizar. O ano passado teve tanta gente. Falou, nossa, eu já arrumei alguém para dar aula no lugar, mas tem que falar antes. Inclusive, a gente já está na fase da organização da banca. A professora até Cidinha pediu para eu mandar uma coisa para ela agora. Porque a gente tem essa preocupação de sair antes para vocês. Então, assim, no mínimo, eu acredito mais do que isso, com uma semana de antecedência. Por exemplo, olha, daqui uma semana que vai ser. No ano passado saiu bem em cima de alguns, mas deu certo no início. E o que foi necessário, a gente conseguiu trocar algumas datas. Mas o pessoal, vamos ver se a gente consegue fazer pelo menos 15 dias de antecedência. Não, tá, Joia, que aí a gente fica mais tranquilo e se organiza melhor, né? Aí quem dá aula, eu sei que a maioria, né, o pessoal que já trabalha, se puder naquele dia, de arrumar, às vezes, substituto com alguém, até para vocês ficarem mais tranquilos, né? Sim. Quer perguntar? Quero sim. Não, pode falar. Eu vi uma pergunta no chat que eu achei bem interessante. Eu não sei quem que fez, não me recordo. Perguntaram, não sei se você leu, sobre, por exemplo, se todo caso acabar reprovando, vai ter oportunidade de fazer novamente o ano que vem? Olha, a reprova é assim, quando fala assim, reprovou, na qualificação não teve ninguém que reprovou de primeira. Primeiro foi todo mundo aprovado com ressalvas. O que é ressalva? Correção, sugestão, orientação. Mas teve outro polo que teve um caso de reprova, que eles tiveram 15 dias, reprova sim, não reprovou, mas deram 15 dias para melhorar o trabalho, aperfeiçoar, para apresentar novamente. Até o tempo é muito curto. Por que eles dão esse prazo curto? Porque o trabalho tem alguma coisa de errado muito, muito ruim, muito, muito complicado. E aí, praticamente, ou deu plágio, acho que a maioria dos trabalhos deram plágio, vocês tomem cuidado, viu, gente? Se a banca passar o meu plágio, às vezes ele não detecta tão a fundo como alguns examinadores da banca, que eles pagam até esses plágios, porque eles já estão acostumados de ser banca. Então, o plágio, alguma coisa, aí a pessoa lá consertou, o aluno consertou e teve. Não teve posição.
Mas, se tiver o prazo específico e não apresentar, eles dão um prazo. O trabalho, de maneira, olha, vocês têm que corrigir toda essa parte aqui. Se não corrigir dentro do prazo, reprova. No ano passado não teve reprova que eu saiba, não. Teve gente que desistiu depois que o trabalho estava, acho que plagiado, alguma coisa. Aí a pessoa não quis fazer e acabou desistindo. Não sei o que aconteceu. Mas reprovar mesmo, tipo, apresentou e ainda estava ruim e não foi aprovado, não teve. Eu posso falar uma coisa, eu já falo para vocês aqui na web, eu passei a correção, estou dando orientação, sugestão, e eu espero, assim, tem trabalho que tem que melhorar bastante. Então, tem trabalho que eu já passei algumas orientações, já passei, aí tem trabalho que a gente ainda nem conseguiu, nem entrou em contato comigo, para a web, nada, que me dá Márcia, a gente tentou, mas deu problema no computador, Márcia, pelejando. Mas, por exemplo, eu vi que o grupo nem falou nada, nem entrou em contato comigo, não marcou nada. Aí eu falei, não, deixa eu esperar a metodologia, porque dependendo de como for, gente, o trabalho, às vezes eu não deixo nem ir para a banca, às vezes eu já falo antes, eu falo, olha, não tem condição, tem que melhorar demais, porque senão não tem lógica, eu já sei que vai ser reprovado, eu não vou deixar reprovar uma coisa que dá tempo. Então, assim, eu estou esperando a metodologia para agora, nessas últimas semanas de maio, poder organizar. Mas é que nem eu falo, eu fiquei feliz já com alguns que eu estou corrigindo. Só de ter corrigido a introdução, já melhorou bastante coisa, entendeu? Então, assim, já... É porque não tem essa. Você vê a orientação, você corrige, já dá super certo, não tem erro. A Raquel tá com ansiedade, já fica, né? Mas vai dar certo, gente, vai dar tudo certo. Eu espero. Ó. Mas então, no caso de reprovar, o ano que vem a gente pode fazer de novo. Ou depende do qual foi a reprova. Por exemplo, eu apresentei... Acho que não perde o curso, não. Acho que vai poder, acho que vai ter TCC 1. Eu pergunto até para a professora Cidinha, porque nunca teve esse caso, mas eu acredito que... porque pode acontecer, né? Assim, a gente reprovou, apresentou, a banca pediu para a gente fazer essa ressalva, né? Que é para fazer algumas correções. Fizemos, apresentamos novamente. Ele falou, não vai, não tem como. Aí eu acho que tem que forçar a disciplina de novo, né? Que é o TCC 1. Eu acredito que sim. Aí pega não DP. Pede, não. Mas depois eu dou uma resposta com mais propriedade sobre isso. Eu falo, esse dia acontecer isso. Mas eu acredito que não. Gente, só para a gente fechar aqui, eu quero trazer esse exemplo, eu vou colocar 3, mas eu quero trazer esse exemplo para a gente fechar. Em relação às considerações finais, esse trabalho ele começa o seguinte: é um relato de experiência de um estágio, aí os integrantes colocam, portanto, olha o conector, consideramos que o estágio supervisionado é de suma importância nos cursos de licenciatura. Por exemplo, portanto, consideramos que a alfabetização ou o lúdico na alfabetização é de suma importância para o desenvolvimento dos alunos. Isto é, o mesmo nos dará a oportunidade de assumir a teoria que nos foi apresentada. Isso aqui, olha o aluno, é a fala do aluno que está falando sobre a importância do estágio. Observamos também que a escolha do método de alfabetização é preciso levar em conta que cada aluno tem seu ritmo e sua maneira própria de aprender. Assim, a forma do professor ensinar para cada aluno, às vezes, precisa ser diferente da outra. Aí ele vem trazendo opiniões sobre o processo de alfabetização, que eles observaram ali no estágio, mas são falas de quem? Dos próprios alunos aqui. As vivências no estágio nos possibilitaram conhecer as necessidades educativas e, consecutivamente, nos orientará na construção do nosso projeto. Está fazendo uma reflexão sobre a importância da vivência do estágio. Este trabalho com os alunos que observamos deverá ser pensado exclusivamente em suas necessidades, seus desejos e sendo elas os protagonistas da construção da alfabetização. É voltar nossos olhos para aquilo que nós queremos realizar e ser futuramente enquanto educadores. Olha que frase bonita para finalizar aqui, ó. O projeto de intervenção nos permitirá experimentar com os alunos novas experiências perante o processo de aprendizagem dos mesmos, de uma forma simples, porém significativa. Então, resumindo, olha só, essa consideração foram 3 parágrafos grandes, e trouxe um processo bem bonito aqui de reflexão em relação à temática educacional que eles colocaram. Eles não colocaram, de fato, que o objetivo do trabalho não precisou explicitar, mas eles trouxeram uma reflexão bem legal.
Vou disponibilizar para vocês esse mais outro. Gente, perguntas. Ah, lista de presença. Já sei. Deixa eu pegar aqui a lista. Ver se está habilitado. Não é? Eu aqui, eu acho que vai abrir. Deixa eu ver se abriu aqui no Google Forms. Cadê aqui? Cadê vocês? Aqui. Amanda, a apresentação vai ser em junho ou julho? Junho. Ah, tá. Esqueci de perguntar. Mês que vem. Eu acho que é na penúltima semana. Misericórdia, tá pertíssimo. Tá. Vocês vão ver. É papo um negócio. Minha mão já tá até suando agora. Reserve os finais de semana para as partes finais do TCC, ainda mais quem trabalha, a gente sabe que é corrido, as partes finais de correção do TCC, os slides, a confecção dos slides e a apresentação. Vejam se tá. Deixa eu Meu ver. Deus. Já prepara. Mas, gente, assim, sejam confiantes, né? Saibam, deu certo. Obrigada, Fábio. Sejam confiantes no sentido seguinte: quando vocês têm propriedade ali do conhecimento, do que vocês fizeram, da prática, por mais que a gente às vezes tenha dificuldade de colocar no papel relatar, mas a prática ali, a propriedade de vocês, quem fez foi vocês que fizeram a atividade. Então, na hora de colocar um pensamento, na hora de responder alguma pergunta, isso, para quem tem ali conhecimento do trabalho que fez realmente, por isso que eu falo, eu fico preocupada com muito trabalho, assim, que são 3 pessoas, porque às vezes tem um, às vezes, que toma muito à frente, ou o outro mais ou menos, e tem um que é meio que sumido, que não sabe nem o que está acontecendo. Aí, às vezes, a banca pergunta para o sumido alguma coisa, ou pergunta para alguém, vai responder, sei lá. Então, a gente tem que estar inteirado. A partir do momento que a gente está inteirado, e também fala, olha, a esse respeito nós não pensamos, não sabemos. Até para responder, a gente tem que ter uma resposta com propriedade. Aí já é diferente, né, de ter. Mas deu certo tudo, os horários, a organização. Eu passo pelo WhatsApp até o link para entrar, falo, olha, já é agora. Dá super certo. A gente fica, não vou falar para vocês que a gente tem uma ansiedade de uma apresentação, a gente fica mesmo, né? Mas, Amanda, com certeza. E, por exemplo, se a banca pergunta alguma coisa para um dos integrantes, e na hora, às vezes, a pessoa até sabe a resposta, sabe responder, mas no nervosismo não consegue. A outra pessoa pode tomar a frente e responder, ou tem que deixar aquela pessoa responder? Como que é essa? Pode. Às vezes a pessoa vai falar alguma coisa, ou tipo assim, a pessoa deu a resposta, não ficou tão legal, a outra pessoa pede para complementar. Tudo, Todo mundo, assim, teve um pessoal que foi super, todos muito educados. Tem banco que dava um puxão de orelha, mas de forma muito, assim, educada. E na verdade, foi até bom, sabe? A gente aprende bastante. E, por exemplo, se acontecer, não sei se já aconteceu isso, perguntar algo que às vezes a gente não sabe responder ou não pensou a respeito, tipo, fica feio, fica ruim se a gente responder, tipo, não pensamos nesse, sei lá, às vezes a banca sugere alguma coisa da prática, a gente fala, não, essa parte a gente não pensou e tal, perde ponto por falar, tipo, não sei. Não, isso que eu falo, depende. Às vezes a pessoa também vai dar uma resposta muito mal educada, alguma coisa, mas como a gente não pensou, mas futuramente a gente pode realizar, no momento a gente. Aconteceu muito isso. Eles perguntavam muito, mas por que vocês fizeram isso? Não fizeram? Gente, no momento a possibilidade era essa, tal, isso não. Ah, tá. Ou senão, aconteceu da banca perguntar que o pessoal tinha colocado um negócio de educação especial na parte de matemática, que não tinha nada a ver realmente com o contexto, eu não tinha percebido, não achei muito lógico. Aí falou assim, mas por que vocês colocaram que esses alunos têm dificuldade, não tinha nada a ver com o contexto. Aí elas ficaram, então, por quê? Ninguém sabia porque tinha colocado aquilo. Eu falei, eu também não sei porque elas fizeram. Aí a banca pediu para justificar, aí na segunda versão elas melhoraram. Entendi. Raquel, quer perguntar? Ô, Amanda, só uma dúvida. Essa data que a Ilza colocou no chat de 20 de junho a 1º de julho, é a data da banca? Só para a gente poder já ir tendo uma noção e organizando? Isso, deixa eu ver. Né, Ilza? É isso mesmo. De 20 de junho a 1 de julho. Nas 2 últimas semanas. Entendi. De junho, né? Finalzinho de junho. Vocês já podem ir organizando aí essa data, deixar. Eu falo que às vezes
é bom a gente separar amanhã, ou à tarde, ou à noite, sei lá o período que vocês vão apresentar, porque vocês já ficam mais tranquilos, né? Porque às vezes apresentar para sair correndo, ou para chegar muito em cima do serviço, para começar a gente ficar muito nervoso. Exatamente. É verdade. Já começou a organizar. Obrigada. Nada. E, gente, olha, teremos muitos encontros que a gente vai conversar detalhes que eu vou passando para vocês, tá? Eu vou passando muitos detalhes, muitas coisas. É bom que a Ilza também foi banca, a Ilza participou, agora a gente já tá mais, né, Ilza? O ano passado, nossa, tadinho, eu não podia dar nada, porque eu também não entendia, porque cada lugar que você vai orientar é diferente. Eu falei, gente, como que será que é o formato? Mas agora, como a gente já passou, fica mais fácil para dar as dicas. É verdade, né, Amanda? Agora a gente já tem uma experiência a mais, né? Então tem como passar para eles, né? Tem. E falar a verdade mesmo, né? Porque a gente tem coisa que por isso que eu falo. Não adianta, não adianta ser mais ou menos. Tem que ser bem feito. Tem que falar assim, olha, a banca pergunta isso, fala, tem muita coisa que eu tenho anotado aqui que eu vou falar para vocês nos dias. Não quero falar, porque senão eu vou deixar vocês muito ansiosos, mas tem coisa que eu sei que, assim, terminou o trabalho, acabou o montão slide, a gente vai ensaiar, ó, gente, vocês têm que ensaiar isso, eles vão perguntar essas coisas daqui para vocês, aí vocês já têm que dar uma noção, entendeu? Mas aí eu deixo mais para frente. Eu acho que o importante é ter consciência daquilo que fez, né? E saber depois explicar, falar tudo aquilo que foi executado, né? Porque o que foi inventado não tem como explicar, mas o que foi vivenciado, com certeza. Com certeza. Né? Pessoal, tem dica para ficar calma, Amanda, na hora. Não devia dar as coisas, não posso ficar falando antes, vocês ficam nervosos, tadinho. Mas vai dar certo, tá bom? Pessoal, então nós vamos encerrar semana que vem com a professora Cidinha, eu vou confirmar com ela, se já é a próxima, acredito que sim, que vai entrar outra semana, tá bom? E veja o material que depois eu vou postar, eu já quero postar tudo, link da web, o slide que eu utilizei, os 3 modelos, e já comecem aí na construção das considerações finais. Não espera abrir a semana da plataforma, porque o prazo é curto, tá? Já veja considerações finais, referência, vocês já podem ir dando uma olhadinha se tá tudo certo, e se quiser até resumo, vocês podem ver o exemplo que eu vou passar dos trabalhos, como que são os resumos, mas a professora Cidinha vai explicar melhor, tá bom? Boa noite a todos. Até quarta-feira que vem. Boa noite.